Oi, como vai você? Esse é o Draw My Life, que em português é Desenhando Minha Vida. Sou PC Siqueira, com P de pato, C de gato. PC de Paulo César, não de Paulo Carlos. E César é com Z e sem acento. Eu nasci no dia 18 de abril de 1986 em Guarulhos, que fica em São Paulo. Mas eu morei lá até uns 13 anos. Até onde eu sei, eu vim de uma gravidez com certo risco da minha mãe e por isso eu nasci assim. Eu era uma criança criativa com tendências a me isolar, porque eu não só tinha dificuldades para lidar com os amiguinhos, como eu também me entediava muito com eles. Mas eu tentava bastante. Eu tenho um irmão 2 anos mais velho que também sofria dos mesmos problemas e foi aí que a gente parou de ir na escola. Eu não lembro exatamente quais foram os motivos, mas era todo um lance de não conseguir lidar com a coisa. Mas eu gosto de pensar que a gente simplesmente era muito legal para estar lá. E daí a minha infância foi bem normal, tirando o fato de que eu não ia na escola, então ela acabou ficando totalmente anormal porque os meus únicos amigos eram meu irmão e meus 2 primos. A gente jogava videogame, brincava de comandos em ação e desenhava. E aí por alguma razão eu continuei desenhando e falei pra mim mesmo, eu vou ser desenhista quando eu crescer. Eu não sabia exatamente o que era ser desenhista, daí eu descobri os quadrinhos e me apaixonei por desenhar os meus personagens favoritos. Eu desenhava o dia inteiro. Algumas vezes eu fazia outras coisas, tipo tentar jogar bola no condomínio do Diego, meu primo, que me levou a tomar uma surra enorme, a surra da minha vida, e eu fiquei traumatizado pro resto da minha vida, nunca mais joguei bola. Aliás, apanhar era uma coisa que acontecia com frequência, talvez porque eu era menor do que todo mundo da minha idade e era vesgo ainda por cima. E como eu não ia na escola, eu apanhava na rua mesmo, no caminho de ir pra casa dos meus primos. E acontecendo essas coisas com certa frequência, eu acabei desenvolvendo um ódio genuíno por todas as pessoas que eram além dos meus amigos e família. Meu objetivo era crescer e matar todos eles, mas daí eu superei esse problema e hoje em dia eu só desejo que eles sejam atropelados mesmo. Teve um dia que meu pai saiu da empresa que trabalhava e comprou uma Kombi para fazer carreto, sabe? Usando o dinheiro que ele ganhou para sair e os trocados que a gente tinha economizado. A gente foi num culto do domingo de manhã. Calma, eu vou explicar. E quando a gente foi voltar para casa, a Kombi tinha sido roubada. E tinha sido roubada antes de assinar o seguro. A gente se fudeu bastante financeiramente e fomos morar numa casa muito engraçada que não tinha teto e não tinha nada. Mas ser pobre nunca foi um problema para nossa família, porque os meus pais nunca foram desse tipo que pagar pau para ser rico. Mas as coisas acabaram melhorando um pouco alguns anos depois e eu até ganhei um Sega Saturn dos meus pais, que foi uma das coisas mais legais da minha vida. Depois eu cresci mais e comecei a lidar com os problemas filosóficos, porque afinal de contas eu tinha muito tempo livre. E daí eu quis entender a religião e comecei a me informar sobre tudo que eu podia. Eu também era um carinha religioso, tal, de uma doutrina japonesa, mas isso não vem ao caso. Quanto mais me informava, menos eu acreditava, e apesar de eu querer muito que aquilo fosse verdade, lá para meus 16 ou 17 anos eu larguei e finalmente cheguei à conclusão de que eu era ateu. Eu tô nessa até hoje, graças a Deus. Depois eu tive lá meus amores platônicos, umas namoradas. Conheci o grande amor da minha vida, mas essa é uma história que não vai entrar nesse vídeo. Entre crise de depressão, crise de ansiedade, surtos de pânico, na minha adolescência eu tive consciência do futuro incerto e provavelmente catastrófico que eu ia ter por não ter estudado. Eu mantive a ideia de me tornar desenhista, e me tornei. Com 15 anos eu fiz meu primeiro trabalho e nunca mais parei. Trabalhei com ilustração para catálogo, fiz aqueles desenhos de porta de comércio subúrbio, sabe? Desenhei para marca de roupa, depois fui para publicidade, depois para games de internet. Resolvi fazer um teste para ser colorista de quadrinho, foi a profissão que eu mantive por 4 anos, trabalhando para editoras americanas. Até que um belo dia eu tinha exatamente 17 dias para não fazer porra nenhuma, porque a artista que desenhava o quadrinho que eu coloria tinha atrasado. Então eu ia ficar esperando ela mandar as páginas. Eu resolvi fazer um vídeo depois que eu tinha ido com meu primo Diego assistir um filme muito famoso chamado Avatar. Eu não consegui assistir o filme porque eu estava sempre lotado, daí eu cheguei em casa e fiz um vídeo falando a respeito. Na verdade, naquele dia a gente gravou uns 4 vídeos com o Diego filmando. Daí eu fiz uma página no YouTube e coloquei lá, e mostrei para meus amigos. Que era uma coisa meio de desprendimento até, porque eu sou vesgo e tinha muita vergonha que me filmassem diretamente. E como um bom vesgo, eu tinha um truque para tirar fotos sem que ninguém percebesse que eu era vesgo de verdade. Então os meus amigos, a maioria da internet não sabia. Só que meus amigos da internet viram que eu era vesgo e ninguém ligou. Na verdade, todos acharam muito legal e muito engraçado. Depois disso, naquela semana, os meus vídeos no YouTube começaram a ficar muito populares. Na terceira semana, alguém me reconheceu na rua. No segundo mês, a MTV me chamou para trabalhar lá.
Eu neguei até a morte porque eu não queria deixar de ser artista de quadrinho pra ir pra TV. Eu nunca quis ficar famoso e tava tentando evitar que esse evento bizarro se tornasse realidade na minha vida. E aí que houve uma espécie de revolução no YouTube brasileiro, os vlogs. Surgiram outros que foram famosos também, tipo Felipe Neto, Cauê Moura, entre outros. E eu acho que eu fiz a minha parte, meio sem querer, nessa onda toda que virou YouTube no Brasil. Modéstia à parte, é claro. 3 anos depois, cá estou eu, PC Siqueira, desenhando a minha vida, sem ser nos quadrinhos nem ter um super-herói na história. Eu acostumei com todas essas coisas ruins que vem nesse monte de coisa legal que é trabalhar com vídeos na internet e com TV. Eu ainda tenho meus surtos disso daquilo, em minhas questões filosóficas que nunca vão ter resposta, mas pela primeira vez na vida eu chego a ter orgulho de ser quem eu sou e fazer o que eu faço. E eu espero que isso dure. Bom, esse foi o Draw My Life até agora. Podia ter colocado muito mais coisas, mas eu preferi me ater às coisas mais importantes. Espero que vocês tenham gostado. Mostrem para seus amigos. Escovem os dentes também. E olha esse avião aqui.